Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal aqui de Revives de Bíblias de Estudo. E dessa vez é a Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal da editora CPAD. Você vê aqui, Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal, Almeida Revista Corrigida, da CPAD. Essa Bíblia, ela é bem similar com a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, publicada pela mesma editora. Mas só que essa daqui tem algumas diferenças, porque essa aqui segue o padrão, a sua ordem cronológica, né? Então, nós temos aqui um material na capa aqui, embora costurado, mas a minha Bíblia já está começando a sair aqui o material, porque esse material ele é industrial, né? Com o tempo ele vai se desmanchando. Bem, aqui nós temos a capa para você colocar o nome. Aqui temos o versículo. Bíblia, a primeira folha de rosto, Bíblia de Estudo Cronológico, Aplicação Pessoal. A segunda folha de rosto, né? Com a primeira edição, Rio de Janeiro, 2015. A primeira edição dessa Bíblia foi 2015. Só que essa reimpressão aqui, da minha, foi 2016. Por isso que a tiragem foi em março de 2016, na tiragem de 40 mil exemplares. Lembrando a todos que esse papel Bíblia, todas as Bíblias, né, são vindos da Coreia do Sul e da China. Esses papéis são fabricados lá nesses países asiáticos. Não são produzidos aqui no Brasil. Bem, nós temos aqui a ficha catalográfica. Aqui nós temos a Bíblia em português, pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E ela é traduzida do seu original lá, uma Bíblia norte-americana, dos Estados Unidos da América, com Chronological Life Application Study Bible, em 2012, pela Tyndale House Published, pela Carol Stream, Illinois, nos Estados Unidos da América. Nós observamos aqui que ela tem 2.272 páginas. A sua dimensão é 16,5 por 23,3 centímetros. Lembrando que essa Bíblia, ela tem capa dura, simples, e brochura luxo. Essa aqui é a brochura, né? Bem, entramos no sumário dessa Bíblia de estudo, né? Antigo Testamento, Novo Testamento. Você observa. Uso da tabela de conteúdos canônicos, né? Como você pode observar: começo, a família escolhida de Deus, nascimento de Israel, apóstolo da terra, monarquia unida, nação fragmentada, exílio, retorno e diáspora, Jesus Cristo, a igreja. Ela vai seguir esse padrão na ordem cronológica, conforme esses assuntos aqui pautados. A tabela de conteúdo canônico você observa do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, e depois nós temos o do Novo Testamento, Mateus a Apocalipse. Introdução à Bíblia de Estudo Cronológico, Aplicação Pessoal. É importante que o leitor da Bíblia, principalmente dessa Bíblia de Estudo, leia essa introdução, porque ela vai te dar um norte de como você pode e como estudar essa Bíblia. As características internas dessa Bíblia é o seguinte: sistema de cabeçalho cronológico, esboço, notas, mapas, versículos ilustrados, introdução às seções, linha do tempo, indicador de passagem paralelas, notas arqueológicas, quadros e diagramas, perfis de personalidades, notas textuais e subtítulos seccionais,
a harmonia dos evangelhos, novas ilustrações totalmente coloridas, uma ferramenta para o obreiro cristão, a Bíblia, livro por livro, índice principal e concordância. Entramos aqui na visão cronológica da Bíblia. Ó, o começo, criação, né, a família escolhida de Deus, nascimento de Israel. É interessante que o leitor leia isso aqui. Ó. É importante. Volto a repetir novamente. Isso aqui lhe dará um norte de como essa Bíblia de estudo cronológico, aplicação pessoal. Ó, a linha do tempo bíblica completa. Nós temos aqui começos, a família escolhida de Deus, o nascimento de Israel, a posse da terra, a monarquia unida, nação fragmentada, exílio, retorno e diáspora, Jesus Cristo e a igreja. Nós terminamos aqui, né? Prefácio para a edição brasileira, prefácio da tradução de Almeida Revista Corrigida da 4ª edição. Essa Bíblia aqui ela está na Almeida Revista Corrigida, 4ª edição, 2009. Temos a equipe da Bíblia de Estudo Cronológico, né? Aplicação pessoal em inglês, a equipe da edição brasileira, colaboradores da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal original. Aqui todos os nomes dos principais teólogos que ajudaram e escreveram na construção dessa Bíblia de Estudo. Entramos aqui no Antigo Testamento. Então começa aqui com os começos, né? Os livros aqui, Gênesis, período da data indefinida até 2100 a.C. Os principais temas: criação, pecado e redenção. Nós temos aqui mapa. O mapa, é interessante que nós vemos nessa Bíblia a imagem aqui, ó, como essa figura e esses mapas em colorido. Porque essa Bíblia, a sua diagramação é toda colorida. Você pode observar, nós temos aqui mapa, megatemas, livros nessa seção, né? E você vê essa figura aqui do universo. E aqui o começo da criação, nós entramos já no texto bíblico. Aqui em 2 colunas. Também aqui, o tamanho dessa letra é um tamanho assim, grande. Agradável de se ler. Você observa que os versículos são alternados. E as notas de rodapé dessa Bíblia em 3 colunas, enquanto que o texto bíblico é só 2 colunas, né? Você pode observar aqui. Aí, e também vem com os perfis de biográficos dos principais personagens da Bíblia. E aqui em cima vem essa ordem cronológica, que já vem marcado o começo. Muito bem. Então, a família escolhida de Deus, né? Os livros da Gênesis e Jó, porque o livro de Gênesis e Jó são contemporâneos, conforme a cronologia bíblica, e aqui a linha do tempo, né? Período 2100 a 1800 a.C., o temas promessa, fidelidade de Deus e sofrimentos. Vamos aqui passar rápido para o nosso vídeo não ficar grande. Agora nós entramos no nascimento de Israel. Os livros são Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e o conjunto de Salmos. O período é de 1800 a.C. até 1406 a.C. Temas: redenção, lei, desobediência, peregrinação, renovação do conserto, e toda segue essa linha do tempo na sua ordem cronológica. Você observa aqui, povo e cultura, livro nessa seção, que são Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, megatemas, a lei do nascimento de Israel. Essa Bíblia é muito rica, os mapas coloridos, né? E aqui nós vamos à posse da terra. Os livros é Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, né, do período de 1406 a 1050 a.C. Temas: obediência, rebelião, arrependimento, libertação e liderança. Nós chegamos na monarquia unida. Os livros são 1º, 2º Samuel, 1º, 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Cantares. Período de 1050 até
30 anos de Cristo. Temas: reino, adoração, obediência, liderança e sabedoria. Nação fragmentada. Os livros: 1º, 2º Reis, 2º Crônicas, Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias, Daniel, Oséias, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. O período é de 930 a 586 a.C. Temas: divisão, desobediência, juízo, arrependimento e fidelidade. Chegamos no exílio, os livros são abordados: 2º Reis, Salmos, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Obadias. O período é de 586 a 536 a.C. Os temas: juízo, arrependimento, justiça, promessa e esperança. Depois nós chegamos no retorno e diáspora. Os livros aqui são 1º Crônicas, 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Salmo, Daniel, Joel, Ageu, Zacarias e Malaquias. O período é de 538 a.C. a 6 a.C. Temas: restauração, liderança, prioridade, oração, arrependimento e esperança. E nós chegamos no período entre o Antigo e o Novo Testamento, chamado período intertestamentário. Nós temos aqui a linha do tempo e depois entramos na pessoa Jesus Cristo, a era, o tempo, que é o marco da história da humanidade. Os livros é Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Período é de 6 a.C. até 30 depois de Cristo. Temas abordados são encarnação, ensino de Jesus, milagre de Jesus e ressurreição. Depois entramos na era da igreja. Os livros que são apontados Atos, as epístolas de Romanos até Judas e o livro de Apocalipse. O período é de 30 depois de Cristo, a era presente. Os temas são Espírito Santo, Boas Novas, oposição, missão e esperança. Terminamos aqui no livro de Apocalipse. Já vamos entrar em uma ferramenta para o obreiro cristão. Muito bom esse artigo aqui. A Bíblia, o livro por livro. Interessante isso aqui, você estudar, ler, né? Aqui. E chegamos no índice principal dessa Bíblia. E índice de recursos, né? Índice de quadros, índice de mapas, perfis de personalidade, índices e notas arqueológicas, índice de ilustrações. Chegamos na concordância dessa Bíblia, ao tamanho. E notas para você fazer suas anotações. E em último aqui nós chegamos nos mapas, né? Esses mapas aqui são uma folha especial colorida, né? Observe, um material muito bom. Temos aqui até um calendário bíblico, Vocês observem, né? Muito boa essa Bíblia, muito boa de estudar isso. Pronto, essa daqui é a Bíblia de Estudo Cronológico, aplicação pessoal. Almeida Revista Corrigida. Deixa o like aí, aperte o sininho de notificações, comente e ajude aí nós no canal. Deus possa abençoar. E comente qual é a próxima Bíblia que você quer que nós façamos aqui o Revive. Aí você agora pode fazer seus comentários, fazendo os apontamentos dessa Bíblia, de modo negativo ou positivo. Deus abençoe. Amém.